Pense bem, quando você tem alguma experiência agradável, qualquer uma, não só sexual, acaba querendo repetir, correto? O mesmo acontece com o sexo. Quando as experiências são cada vez mais sem graça, a vontade diminui até que você acaba de vez, você desacredita. Seu cérebro grava que aquilo não lhe dá o prazer devido e, portanto, não é importante. Homens com ejaculação precoce ou que não conseguem se segurar por muito tempo. Mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. Isso tem solução até simples com o tantra terapêutico. Sem remédios, sem controle de alimentos, basicamente usando a sua respiração como forma de controle. Em alguns minutos você vai saber como resolver esses problemas. E se além de sentir-se mal consigo mesmo ainda tem o medo de prejudicar o seu relacionamento, ou tem receio de entrar em alguma relação, com medo de fazer feio, eu sugiro que você fique comigo mais alguns poucos minutos e isso pode mudar completamente a sua vida. Sexo é um instinto básico. Quando não satisfeito plenamente, acabamos tentando compensar com outras coisas, como comprar mais, comer demais, gerando um problema em cima do outro. Dívidas, excesso de peso, tristeza, depressão, solidão. Eu acredito que ninguém queira sentir qualquer um desses sintomas. Muitas vezes, infelizmente, você pode ter esses sintomas sem nem perceber a origem, de onde eles vêm. Talvez a sua vida sexual não seja plena como você pode achar que é. Eu sou Rogério Lupke, praticante de Tantra desde os 23 anos e editor de conteúdo há mais de 25. A Adriana Silva é massoterapeuta e formada em psicanálise, também praticante de Tantra. E em longas conversas sobre o assunto, um dia nos caiu em mãos uma pesquisa do Hospital das Clínicas que apontava que mais da metade dos brasileiros estava insatisfeita com a sua vida sexual. 62% dos homens tinham algum problema de ereção e mais de 20% das mulheres sequer conheciam o orgasmo. Por que isso acontece? Eu vou explicar dentro de pouco. Quando entrei em contato com o Tantra, eu também não estava nada satisfeito com o meu desempenho. Eu fui estudar mais, e era uma época difícil de conseguir informação. Hoje temos muita informação. O difícil é selecionar o que funciona e o que é para vender vivências presenciais ou até mesmo para a prostituição. Se por acaso você tem problemas de ereção, ou é muito rápido, ou não tem orgasmo, ou tudo isso é insatisfatório, agora já sabe que não é um problema só seu. Há muita gente assim. E foi por isso que eu e a Adriana resolvemos que deveríamos deixar essas técnicas mais acessíveis e não mais ser exclusividade de alguns institutos e espaços que cobram uma pequena fortuna por um conhecimento milenar. Com base em nossa experiência com Tantra e psicanálise, fizemos mais de 300 entrevistas com pessoas comuns para confirmar aquela pesquisa do Hospital das Clínicas. E então, fomos procurar médicos urologistas, ginecologistas, sexólogos, psicólogos, psicanalistas, porque não queríamos apenas chegar aqui e dizer a você, olha, faça isso que funciona. Você acreditaria? Eu não. Até porque na área editorial e jornalismo eu aprendi que tudo deve ser justificado com argumentos, provas e fatos. O Tantra é uma filosofia, não uma religião. Uma filosofia que não é focada em sexo, mas em saúde física, mental e espiritual. Eu posso te dizer que provavelmente você respira errado. E se prestar atenção ao modo como respira já mudará sensivelmente o seu desempenho. Por que você acreditaria em mim? Por isso, eu fui pesquisar e conversar com profissionais. Respirar corretamente muda o seu desempenho, não só o sexual. Isso eu já sabia, sempre funcionou comigo. Mas eu precisava explicar, não bastava apenas dizer que isso funciona. A adrenalina acelera o coração, que envia mais sangue oxigenado aos músculos. Os centros de prazer no cérebro são ativados por substâncias químicas, enquanto outra região do cérebro reage descarregando endorfina, que é um calmante. E quando essas substâncias se misturam, nós temos um curto-circuito chamado orgasmo. A respiração correta controla isso. Atrasa a descarga das substâncias calmantes. Você dura mais tempo em atividade. Isso é físico, não depende de fé.
não depende de crença. Durando mais, a sua parceira fica satisfeita. Ambos têm mais vontade, ambos ficam mais felizes, as suas células vibram positivamente e isso aumenta a sua imunidade, a sua saúde, a sua alegria de viver, te deixa mais calmo, alivia o estresse. Você lida melhor com a vida. Esta é a iluminação que o Tantra propõe, só que vista de uma forma científica, física. Quando você alcança tal equilíbrio, você reduz a ansiedade, come só o necessário, você compra só o que precisa, não sente necessidade de fazer coisas que compensem aquela insatisfação, muitas vezes até inconsciente. E não é simples? Basta respirar corretamente. Técnicas de respiração e outras técnicas tão simples quanto esta mudarão completamente a sua vida, assim como mudaram a minha. Eu cheguei até mesmo a mudar de profissão por causa disso. Só que eu levei anos e anos para entender o conceito porque eu não tinha essas dicas diretas, comprovadas. Eu tive que ralar com pesquisa e seleção de material, com testes e mais testes, fazendo cursos e vivências, ensinando amigos, amigas, conhecidos. Eu tive quase que redescobrir a roda. E eu disse que contaria por que as pessoas estão insatisfeitas. Por que isso acontece? É consenso entre os diversos profissionais que entrevistamos que as pessoas já nascem sendo acuadas, já iniciam a sua vida sendo inundadas por crenças limitantes, por proibições de cunho social e religioso, e isso reflete durante toda a sua vida. A desconstrução de tudo isso, a consciência de que você é dono ou dona de si mesmo, é um passo importante. Por isso, eu não falo somente de técnicas, eu abordo uma linha lógica com outras áreas das quais eu falarei adiante. Se você fosse consultar psicólogos, terapeutas, psicanalistas para descobrir essas travas, acabaria gastando uma pequena fortuna. Se você tem boa saúde física e o seu problema é ser rápido demais na cama, se o seu problema é falta de orgasmo, definitivamente você não precisa de remédios e tratamentos caros. Ainda assim, eu também abordo sobre saúde. Então seguimos uma linha lógica. Nós explicamos o que é o Tantra, claro, já que tudo é baseado na filosofia. Falamos sobre como desconstruir as crenças limitantes, fisiologia, benefícios do sexo, hormônios, respiração, sobre anatomia masculina e feminina, masturbação, energia sexual, libido, ejaculação precoce. Ensinamos como conhecer a si mesmo através de massagem tântrica e como fazê-la. E, por fim, técnicas para homens e técnicas para as mulheres. E para facilitar ainda mais, reuni todas essas informações em vídeos legendados, 16 videoaulas que trazem materiais de apoio para leitura em PDF e uma série de vídeos relacionados. E tudo pode ser acessado a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Eu e a Adriana ficamos muito felizes quando recebemos e-mails como estes, de pessoas que acessaram esse material. Prezados Rogério e Adriana, gostaria de saber se os vídeos trazem as mais praticadas e importantes técnicas da relação sexual tântrica. Eu pergunto porque desejo aprender e praticar com a minha mulher sem ter que nos expor com terapeutas. E sim, os vídeos trazem isso também. Bom dia, Rogério. Quero evitar e-mails repetitivos a você, mas como sou bem passional, após ver alguns vídeos referentes aos módulos, é inevitável que eu faça elogios a você. Parabéns pelo seu trabalho e seriedade. Vídeos bem informativos e confiáveis. Este e-mail foi mandado por um médico psiquiatra, mestre em farmacologia e doutorando em biotecnologia. Boa noite, tudo bem? Agora deslanchei de vez. Sexo quase todos os dias agora. Muito bom. Esse rapaz achava que sofria de impotência e estava quase perdendo a namorada. Obrigada, tenho me ajudado bastante em minha vida sexual. Depois que comecei a estudar mais as suas dicas, a minha relação com a minha namorada melhorou muito. Obrigada. Este e-mail foi de uma garota que estava com problemas no relacionamento com uma namorada. Muito obrigada, descobri que era psicológico mesmo. Essa mulher, por exemplo, também não atingiu o orgasmo. Bom, são muitos e-mails, muitos depoimentos e eu não vou me alongar muito.
Provavelmente você está querendo saber como acessar esses vídeos, e isso é muito fácil. Ao invés de se deslocar até um consultório e gastar pequenas fortunas, você pode acessar daí mesmo onde está, a qualquer hora, ver e rever quantas vezes quiser. Uma única consulta com um terapeuta você gastaria R$300 ou R$400 facilmente, e normalmente precisaria de no mínimo 10 sessões. Só que isso geralmente não é necessário para a maioria das pessoas. Para acessar esse conteúdo e começar a conhecer suas limitações e superá-las, para aprender técnicas absolutamente simples e ainda poder tirar suas dúvidas por e-mail, você não investe nada mais que R$ 17,93 por 12 parcelas. Exatamente isso. 12 parcelas de R$ 17,93 no cartão ou R$ 184 no boleto. E você tem ainda a nossa garantia de 30 dias. Você começa agora mesmo a acessar o conteúdo e mudar a sua vida sexual, a aprender a alcançar e potencializar os seus orgasmos. E se em até 30 dias você achar que isso não funciona para você, o que eu duvido, você pode pedir o reembolso. E eu duvido, porque mais de 450 pessoas obtiveram seu acesso. E nenhuma delas pediu devolução. Absolutamente nenhuma. E depois dos 30 dias de garantia, eu ainda envio a você uma cópia do nosso livro Tantra e Sexualidade, com 240 páginas. Depois disso, não há mais motivo para você ter receio de conhecer pessoas novas, de perder seus relacionamentos, de não satisfazer suas parceiras e continuar sem alcançar orgasmos e fazendo sexo quase por obrigação, até perder totalmente a vontade. E se você já perdeu a vontade de ter uma vida sexual ativa, mais um motivo para clicar no botão abaixo e reservar uma das vagas. Nós fechamos as vagas algumas vezes para não sobrecarregar o sistema e prejudicar quem está cuidando de si assistindo aos vídeos e materiais de apoio. Portanto, clique agora mesmo, já, imediatamente no botão abaixo e reserve seu lugar. Já está em tempo de você assumir o controle da sua vida, da sua atividade sexual e da sua iluminação. Então, até daqui a pouco. Clique agora no botão abaixo.